Olá, eu sou a Luca, sou estudante de psicologia, né? Tô no 8º semestre aí, também sou locutora da Rádio Rock de São Paulo desde os anos 90, também a gente transmite em Goiânia. Bom, e aqui no Cada Caso um Caos, a gente fala sobre os artistas com olhar direcionado mais pro psicológico, né? Com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli, produção e edição do Rafa Bolo da Pombo Produções. Hoje, a gente vai falar sobre o tão pedido Michael Stipe do R.E.M. John Michael Stipe nasceu no dia 4 de janeiro de 1960 na Geórgia, nos Estados Unidos. Ele vem de uma criação metodista, o avô, por parte de pai, era pastor. Inclusive, ele disse numa entrevista que o nome dele foi inspirado no John Wesley, né, o líder precursor ali do movimento metodista, isso lá no século XVIII. Mas que, apesar de tudo, assim, ele não foi criado nas rédeas ali da religião. Ele é filho da Marian e do John Stipe, né, tem uma irmã mais nova, a Linda, que também é cantora. O pai, ele era piloto, assim, de helicóptero do exército americano, mas pilotão mesmo, assim, sabe? Chegou até a pilotar na Guerra do Vietnã, fez isso por anos. E por causa disso, a família se mudava, assim, o tempo todo. Então eles já moraram no Alabama, Texas, Illinois, até na Alemanha. Apesar da rotina, né, de ficar toda hora se mudando ali, né, tendo que, sei lá, se acostumar com casa nova, vizinho novo, amigo, né, escola e tudo mais, o Michael disse que teve uma infância inacreditavelmente feliz. Legal, né? E ele sempre foi muito próximo mesmo à família. Um susto que a família passou foi quando o Michael tinha 2 anos. Ele foi diagnosticado com escarlatina, que é uma infecção bacteriana que até pouco tempo aí matava. E ele quase foi nesse embalo. O caso era bem grave. Com o tempo, foram acertando o tratamento, né? E segundo o próprio, ele disse que essa doença, assim, fervia o cérebro. Mesmo sendo um moleque mais na dele, né? Super tímido, no ensino médio ele deu uma melhorada na vida social ali quando ele começou a usar a musicalidade, né? E o amor pelo punk rock pra se destacar ali da molecada e conseguiu. Opa, e você também pode se destacar, sabe como? Assinando o Music Dot e aprendendo a tocar todos os instrumentos do mundo, meus amigos, sem brincadeira. É curso a dar com pau. São centenas de cursos sobre vários e vários instrumentos. Também tem teoria musical, tem canto, tem produção musical. De produção musical eu já fiz, de violão eu já fiz, de canto e de guitarra. São fera. Eu sou aluno da Music Dot há 1 ano e meio e eu não penso em parar não, porque a metodologia de ensino dos caras é zica, mano. É muito gostoso de aprender. Não passam nenhum som zoado pra você ficar lá treinando, é só petardo, é só voadora no lustre. Além de você poder também aprender no seu ritmo, aonde você quiser, como você quiser, no PC, no celular, na rua, na chuva, na fazenda, até na casinha de sapê da Paula Toller, você vai conseguir. Então vamos fazer o seguinte, pausa esse vídeo aqui, você vai lá na descrição, vai clicar no linkzinho bonitinho que tá lá pra conseguir um descontaralho fera que a dona Luca ali proporcionou pra vocês, pra fazer a assinatura aí da Music Dot e aprender tudo sobre música, certo? Tudo, rapaziada. Então não perde tempo. Music Dot, a sua escola de música na internet. Depois de várias mudanças, né, a família voltou para a Geórgia em 78 e aí terminou o ensino médio. Tem até uma fotinha do anuário dele na contracapa do Eponymous, é da hora. Aos 14, ele tirou uma fina ali da morte, né? Ele era escoteiro e nessas acabou se perdendo nas montanhas, mas assim, se perdendo legal. Aí bateu aquele gelado, começou a sentir os primeiros sintomas de hipotermia, incluindo alucinações, calafrios incontroláveis. Até o pai, né, que era um militar faixa preta, achou que o filho estava partindo dessa mesmo. Bom, foi para a faculdade na University of Georgia, em Atenas, né? Foi estudar arte, mas não é porque ele se achava o artistão. Ah, vocês são muito bom. Não, não era nada disso. Era porque parecia fácil e porque dava para ir a pé até o prédio. Falou, vou lá, A música realmente bateu quando ele leu sobre a cena do CBGB, né? O lendário bar punk de Nova York. E quando ele ouviu pedradas assim, tipo Pat Smith, Talking Heads, Ramones, Television. Aliás, Television, sensacional, né? Foi a primeira banda a tocar por lá, né? Abriram portas aí pra geral. Em janeiro de 80, tava lá o Michael Stipe, ainda cabeludo, né? Dando seu rolê costumeiro ali por uma loja de discos. Quem trampava lá era um menino até então, o Peter Buck, que também era guitarrista. Aí eles começaram a desenrolar uma ideia e tal, e descobriram várias semelhanças musicais. E aí que nasceu uma linda amizade e o começo do fenômeno que seria o R.E.M. Nessa troca de ideias, né, eles descobriram que tinham ali amigos em comum, o Bill Berry e o Mike Mills, que tocavam juntos desde o colégio. Com isso,
os 4 decidiram começar a fazer um som. Ainda bem beginner, né? Eles ensaiavam numa igreja que na época estava abandonada, assim, super largada. E aí foi lá que eles fizeram, inclusive, o primeiro show, que foi na festa de aniversário de uma amigona deles lá. O primeiro single da carreira veio em 81, o Radio Free Europe. A música foi aclamadíssima pela crítica, né? Listada, inclusive, pelo The New York Times como uma das melhores do ano. Aí pronto, né? Foi aquele sucesso que você já sabe. Venderam, assim, passaram de 85 milhões de discos, sabe? Foram considerados ali os primeiros mesmo do rock alternativo, né? Prêmios pra Lloraca, turnês e sucessos absurdos, né? Tipo, Losing My Religion tocava em looping na rádio, eu lembro muito disso, quando saiu, né? Radio Song, The One I Love, Is the End of the World as We Know It, a sensacional Orange Crush, a famosíssima Shiny Happy People, né? Que o Michael não é muito chegado, sabia, nessa música? É meio que a Ana Júlia da banda, assim. Ele disse que não queria que a banda fosse lembrada por causa desse som, porque não era a pegada da banda, né? Até já tentou explicar algumas vezes, dizendo que esse som não é tão terceira D que nem parece, que tem um lado mais obscuro e que essa alegria contagiante é irônica. Até que em 95 ele disse que, odeio esse som. Eles também têm a balada Everybody Hurts, né? Essa música já entrou em várias campanhas solidárias e de conscientização. Esse som teve o arranjo de cordas, inclusive, do baixista do Led Zeppelin, né? O genial John Paul Jones. E olha que curioso, em 2010, a Organização Britânica de Recolhimento de Royalties, né? A PRS for Music, fez uma pesquisa que concluiu que essa é a música que mais faz os homens chorarem. Interessante, né? A música foi pensada, na real, ali na composição, como uma forma de acalmar o coração de adolescentes que pensavam em suicídio. Bom, sobre a história do R.E.M., você vai encontrar conteúdo pra caramba por aí, né? Tá fácil de achar. Então vamos voltar, como sempre, mais ali pra vida pessoal, né? Vamos pro Michael. Ele usava umas dorguinhas aqui, umas dorguinhas ali, nada muito pesado, mas parou total em 83. Um dos motivos foi a morte de uma ex. Ele tava tão louco quando recebeu a notícia que ela tinha morrido num acidente de carro, que ele não conseguiu esboçar a reação, assim, tipo, nada, nem chorou, não falou nada. Ele falou que foi uma coisa horrível, essa sensação de anestesia mesmo. Depois disso, ele abandonou total as drogas. Outra coisa que motivou foi o estouro da AIDS que estava rolando na mesma época, né? Ele já era bi, mas só assumiu mesmo em 94. Tinha medo de falar que era homossexual nos anos 80 e não ter seus direitos civis respeitados, né? Com o surgimento do HIV e todo aquele preconceito tenso que rolava na época, né? Ele disse que a comunidade hétero estava enlouquecendo, porque na cabeça deles o HIV era uma doença gay e os bissexuais estavam espalhando entre os héteros. Nessa época, aí rolava solto, meio que na boquinha pequena ali, que ele era soropositivo. Isso tudo por conta do shape ali dele, mais, né, chassi de grilo, sempre foi magrão. E aí apareceu um monte de gente bancando perito de IML que fica analisando ali o corpo do outro e virou, olha lá, ó, tá doente, tá muito magro, você viu ali, olha aqui, ó, é aqui, ó, só pode ser HIV aí, ó. Sobre isso, ele disse que os rumores sobre a saúde dele eram realmente chatos. As pessoas estavam preocupadas, né, porque ele era magrelo e cabeçudo. E ele fecha dizendo, ele que falou isso, hein? E ele ainda fala, mas eu ainda sou magrelo e ainda sou cabeçudo. O Michael também dá seus pulos aí na sétima arte. Em 83, poucos meses, né, depois do lançamento do disco Murmur, o Stipe participou de um curta, o Just Like a Movie, né? Ele também fez trilhas sonoras pra caramba, né? E já produziu uns petardos por aí. Além de ser também fundador de 2 produtoras, ele também é acreditado como produtor do Cult, Quero Ser John Malkovich. Você já viu esse filme? Também da comédia Galera do Mal, baita nome. E mais recentemente do drama In El Séptimo Dia, de 2017. Ele também foi considerado para o papel de John Doe, sensacional, o vilã, né, do filme mega ultra fodaralho Seven, Os 7 Pecados Capitais. Papel que acabou sendo feito também muito bem ali pelo Kevin Spacey na época, ele apavorando. Diz que o David Fincher, inclusive, colou nele, mas ele teve que declinar o convite porque tinha que sair em turnê com o álbum Monster, na mesma época ali das gravações. Essa tour, inclusive, ó, foi a zica. O batero Bill Berry teve um aneurisma, o baixista Mike Mills fez uma cirurgia para remover um tumor intestinal benigno, ainda bem, e o Michael teve uma hérnia tão brava que precisou de cirurgia assim de emergência. E taca sal grosso ali até na batatinha. Ele era super amigo do Kurt Cobain, né, e da Courtney Love, que adorava ele, tanto que junto com a eterna atriz do ET, né, a Drew Barrymore, ele é padrinho da Frances, né, a filha do casal. Ele tinha sérias preocupações, né, quanto ao abuso aí de substâncias do Kurt, ele ficava preocupadaço mesmo, e chamou inclusive o Kurt para uma collab ali em 94, mas infelizmente não deu tempo. No ano seguinte,
O R.E.M. escreveu a faixa Let Me In, né, em homenagem ao Kurt, que em várias entrevistas, né, o Kurt acreditava lá como maior influência Pixies e o R.E.M. O Michael disse que um dos maiores arrependimentos assim que ele teve na vida foi não ter colado nesse acústico aí do Nirvana, que foi gravado em 93, né, em Nova York. O R.E.M. pendurou as chuteiras em 2011, com a carreira em alta, né, e todo mundo da banda nas good vibes. O Michael disse que foi um momento triste, mas ao mesmo tempo sentindo uma sensação ali de liberdade, de que fizeram certo, e completa dizendo que eles são, tipo, a primeira banda da história que termina sem treta nenhuma e sem que nenhum integrante tenha morrido ou tido problemas sérios com as drogas. O Michael influenciou muita gente fora da curva, né? Como o próprio Kurt Cobain, que a gente estava falando aqui, né? Que amava, inclusive, o disco Automatic for People. O Tom York, do Radiohead, é outro que meu pira em R.E.M., né? Considera, assim, o Michael Stipe o letrista favorito dele. O Bono, do U2, já descreveu a voz dele como extraordinária e por aí vai. O Michael também ama fotografia, né? Inclusive tem uns livros aí de fotografia dele mesmo. Fez várias participações por aí em séries de TV, em filmes, já dublou, é ativista, arrebenta na carreira solo, é zilhardário, enfim, um ícone. O Michael Stipe disse que sempre foi desprezado e criticado pela opinião de que a sexualidade é algo que flui e de que tem diferentes espectros, ou até mesmo algo como pós-gênero, da hora, né? E segundo ele, a parte boa é que atualmente os jovens são mais cabeça aberta e que, de repente, algo que, né, pelo qual ele era super criticado e castigado, agora parece estar vindo à tona mais suave. Ele continua com o parceiro dele de longa data, o Thomas Dozzell, né, morando entre Nova York e Alemanha, e hoje disse que está procurando por novos erros para cometer. Bom, excepcionalmente hoje, a gente não vai ter a presença do Mário, que tá dodói, tá descansando e não vai poder falar hoje, tá dando um tempinho, tá melhorando, né, mas precisa aí desse tempo. Mesmo assim, ele me mandou um texto aqui pequenininho e pediu para eu ler para você. Pessoal, um grande abraço. O que mais me chamou a atenção no texto sobre o Michael Stipe foi o contato que ele teve com a morte. Primeiro, a escarlatina na infância e depois o desamparo de ter se perdido na floresta e quase ter morrido por hipotermia. Experiências prematuras e complicadas. A morte e a vida são as duas únicas companheiras constantes em nossa existência. Lá estão elas, visíveis ou invisíveis, aparentes ou escondidas, mas sempre ao nosso lado. Na tocaia, na espreita. Em um dado momento, sabemos qual das duas é a grande vencedora. E a vencedora é a morte. Sempre, sempre a grande vencedora é a morte. Diante desse desfecho, eu pergunto, completa o Mário, importa tanto, ou melhor, que diferença faz se o John Michael Stipe é gay, bi, magro, se tem HIV ou é magrelo e cadavérico, se é branco ou preto, rico ou pobre? Diante da morte, as coisas se aplanam, tudo fica liso, reto e uniforme, tudo volta ao inorgânico, implacável. Diante da morte, o que mais dizer? Só resta dizer que diante da morte, o resto é silêncio. Beijo a todos. Ele fecha assim. Uau! O Mário é demais, né? Só senti falta de uma indicação aí de um filme, uma historinha, mas tudo bem, semana que vem ele tá aqui de volta. Uma coisa que eu achei demais na história do Michael Stipe é que ele teve uma ótima criação, né? Cresceu num lar saudável e mesmo sendo um cara tímido e reservado, ele conseguiu se colocar como vocal de uma das maiores bandas do mundo. Então, crescer com amor, proteção, respeito, disciplina, paciência, enfim, a importância dos laços familiares na construção psicológica é extremamente importante. E um brinde a quem oferece isso aos seus, e outro brinde ao Michael Stipe, esse careco fofo, e outro brinde para você que assistiu até aqui, que é inscrito, que curte, compartilha, vocês são demais. Então, ó, bora mandar esse vídeo por WhatsApp pra geral e me segue no Insta. E ó, vai ter quadro novo aqui, vai voltar o Voadora no Lustre, hein? Falando sobre as composições das músicas. Então fique atento aí que vai entrar segunda ou terça por aí. E me segue no Insta, hein? Luca89FM. Valeu!